Nós temos o privilégio de ter conosco hoje, trazendo a mensagem do Senhor, Reverendo Weber, que tem abençoado muitas igrejas, diretamente e indiretamente, colabora na formação de pastores há décadas. Eu mesmo fui seu aluno, e repercuto aqui, Reverendo, muitos dos teus ensinos. Inclusive, aquele quadro que eu apresento sobre liberdade natural, liberdade espiritual, liberdade de escolha contrária, eu sempre dou os créditos. Uma aula que eu tive com o Reverendo Weber. Mas apesar de repercutir nas igrejas aí, ensinando os pastores, tanto lá no seminário JMC, que foi professor, no Andrew Jumper, como diretor de teologia do Mackenzie, ele é nosso. Ele é nosso. Ele é oriundo desta igreja. Foram seus antepassados os primeiros a ouvir o evangelho aqui, no chamado Rio Acima, a partir daqui. Se você observar o nosso boletim hoje, a gente tem um primeiro trecho, um primeiro resumo dos primórdios aqui na região de Sorocaba. Votorantim era Sorocaba. Foi um antepassado dele e de alguns que estão aqui hoje na igreja ainda. Família presbítero Rafael, do Rafael Góes, e outros, a partir lá do Juca Carro, ouviu o evangelho do reverendo José Manuel da Conceição. Não é à toa que essa avenida tem o seu nome. E hoje, nesse mês, comemorando os 102 anos, nós temos o privilégio de tê-lo conosco. O bom filho a casa torna. E por mim, reverendo, eu só viria ao menos uma vez por mês. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, santo é o teu nome, ó Pai. Estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, para oferecer nossa vida, oferecer-te nosso louvor, nossa adoração, e para sermos pelo Senhor alimentados. Nossa alma carece do Senhor, ó Pai. Descedenta-nos nesta hora, Senhor, dê-nos a porção que nossa alma carece. Sê com o teu servo que trará a mensagem do Senhor nesta hora. Ilumina nossa mente, nosso coração e dispõe-nos a uma vida transformada, digna daqueles que foram chamados pelo Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É sempre bom estar de volta. Uma vez por mês eu não garanto, mas todo ano, se eu puder, eu estarei aqui, se o bom Deus quiser. É gostoso ver rostos conhecidos. Há muitos aqui que eu não via há um bom tempo. Eu estou completando 77 anos e a minha vista não está lá muito boa. Eu não consigo enxergar perfeitamente alguns de vocês que estão um pouco mais longe. Eu levei um susto porque pareceu-me ver minha mãe ali atrás. E eu acho que ela não sairia do céu para ir a Votorantim. É uma descida muito grande. Mas quando eu olhei mais firme, era o Semer. Lembrou-me a face de minha mãe. Esta igreja me é familiar, em alguns sentidos. Ela hoje é nova. Eu não conheço boa parte de vocês, graças a Deus por isso. E ela vai se recompondo, saem uns, chegam outros. Alguns até abandonam a fé, mas Deus traz outros para o conhecimento de Jesus Cristo. Isso é muito bom. E eu me alegro de estar com vocês nesta noite. E eu vou falar nesta noite sobre, na carta de Pedro. Eu preguei muito sobre Pedro em anos passados na igreja onde eu pastoreava. E eu quero desmistificar algumas coisas que são comuns na igreja de Deus 2000 anos depois de Nosso Senhor ter vindo aqui.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Pedro está falando sobre a pedra angular, sobre a pedra eleita e preciosa que é Jesus Cristo. Ele está agora escrevendo a pessoas a quem ele chama de pedras que vivem. Pedras que vivem. Pedras mortas, mas que quando colocadas sobre Jesus Cristo se tornaram vivas. Vamos ler juntos o verso 5, 2, 5, lá, juntos comigo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Eu vou começar trabalhando na ideia de que esses crentes que são chamados pedras que vivem, eles viveram num tempo difícil, muito difícil, não viviam confortavelmente como crentes. Vocês vivem uma moleza hoje, nós também. Esses caras eram perseguidos, para começar, lembra, ele fala aqui em casa espiritual. Na verdade, você se lembra, reverendo, a quem que Pedro escreve? Sim, aos da dispersão ele chama de forasteiros e peregrinos. Gente que está fora da sua terra, vivendo em terra estrangeira. E os forasteiros, primeira verdade desta noite, e os forasteiros não tinham casa onde morar. Não podemos nos esquecer de que os forasteiros haviam sido expulsos da sua terra e agora estavam nos mais variados lugares, nas 5 províncias da Ásia Menor, que hoje corresponde à atual Turquia. E eles viviam marginalmente na sociedade, enfrentando humilhação, e não tinham casa para morar. A própria nomenclatura usada por Pedro a respeito deles aponta para essa realidade. Eles são chamados de forasteiros, isto é, gente que vem de outras terras, estão em terra estranha, e peregrinos, aqueles que vagueiam de um lado para outro sem ter onde ficar, que não é o caso de nenhum de vocês, imagino eu. Eles viviam transitoriamente, isto é, um pouquinho de tempo aqui, um pouquinho de tempo ali. Eram os sem terra da época. Onde chegavam eram considerados como cidadãos de segunda categoria. Alguns viviam como vivem hoje os refugiados nos mais variados países da Europa e no Oriente Médio. Eles conseguiam um trabalho, mas sem esperança de conseguir alguma coisa que pudesse dar sustento. Nisto, muita gente nossa é parecida hoje. Não tinha um trabalho respeitável, permanente. Eram discriminados por sua língua diferente. Eles falavam o hebraico, por seus costumes diferentes, por suas vestimentas diferentes, por sustentarem uma fé muito diferente da dos nativos para onde iam. Além disso, eles eram verbalmente atacados e humilhados, sendo fortemente difamados. Assim era o estrangeiro, assim era o peregrino em terra estranha. Não somente eles não tinham casa onde morar, eles não tinham um templo. Vocês aqui têm templo? Tem? Eu vou mostrar que vocês não têm. Tá? Mas eles não tinham templo. Você tem que levar em conta a importância do templo no primeiro século.
quando Pedro se dirigiu aos forasteiros que estavam espalhados pela Ásia Menor. Eles estavam no Ponto, na dispersão, Bitínia, etc. Em vários lugares estrangeiros para eles. Mas eles não tinham mais o Templo de Jerusalém, porque esta carta foi escrita no final do século I e não tinha mais templo, porque ele havia sido destruído por volta do ano 70 da nossa era. Eles não tinham lugar onde adorar. Sem templo, os judeus e os cristãos do primeiro século foram colocados numa posição de crise e desorientação que é difícil para nós hoje entender. E não podemos nos esquecer de que os primeiros cristãos tinham como base a teologia do templo. Era uma religião templária a deles. E o templo era o centro da vida judaica. Era o lugar da presença de Deus entre o povo do pacto. Era o lugar onde o povo oferecia sacrifícios a Deus. E com a destruição do templo por Tito Vespasiano, imperador romano, eles não tinham mais como oferecer sacrifícios, nem onde oferecê-los. Estavam orfanados do templo. Eles não tinham lugar de culto mais. Eles precisavam ser reensinados teológica e culticamente, pois haviam sido judeus por religião e precisavam reformular os seus conceitos. Pedro teve que ensinar várias coisas aos forasteiros e peregrinos. Primeira coisa, Pedro teve que ensinar a eles sobre uma nova casa de Deus. No começo do verso 5 que nós lemos, pode deixar projetado o verso 5 aí, tá? 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. A noção de templo de Deus ou casa de Deus tinha um sentido bem claro para os forasteiros. Eles ainda pensavam no templo da antiga dispensação. O que é lamentável é que depois de 2000 anos, vocês derrubam um templo velho, vão tentar construir um novo, depois de derrubar esse aqui, e nós ficamos com a ideia de religião templária até hoje. Reverendo, o senhor é capaz de comprovar o que eu vou dizer aqui. Eu fui educado nesta igreja há 77 anos, e eu sempre ouvia dos pastores e dos presbíteros uma expressão como esta: Senhor, graças te damos porque estamos no teu santo templo. Estamos no teu santo templo. Isso era uma tônica, ainda hoje tem isso bem. Presbíteros, diáconos, pastores orando desse jeito. Ó Senhor, te damos graças por causa do santo templo. Se você perguntar, quem tem filho pequeno aqui? Hoje é domingo, se você tivesse perguntado para ele assim, vocês me escutam, só fiquem quietos. Onde é, papai, que nós vamos hoje? O que o papai responderia? Papai, igreja. Igreja ficou sendo equivalente a templo, ao lugar onde nós nos reunimos. Isso é péssimo. Nós estamos voltando à religião templária do Antigo Testamento. Vocês não vêm ao templo, vocês não vêm à igreja. Igreja é vocês. Igreja é povo de Deus. Como diz um corintiano, igreja é nós. Irmãos, o pai responde: vamos para a igreja, meu filho.
E se você perguntar o que é a igreja, ele vai apontar lá aquela construção lá, que tem uma torrinha assim, porque eles relacionam templo com igreja. E não tem nada uma coisa a ver com outra. Tem uma placa ali na frente, escrito Igreja Presbiteriana de Votorantim. Se vocês puderem apagar isso, vocês apagam. Devia estar escrito assim: aqui se reúne a Igreja Presbiteriana de Votorantim. Igreja somos nós. Isso aqui não tem valor nenhum. Agora, quanto mais bonito vocês fizerem o templo lá, ok. Quanto mais confortável, ok. Não tenho nada contra um lugar confortável, mas aqui é o lugar onde a igreja se reúne. Nós não devíamos vir à igreja. Nós devíamos vir ao lugar de culto. Como igreja que nós somos. Isso que eu quero que vocês entendam. Nós vamos perder certos vícios que têm permanecido por séculos na igreja cristã. E os judeus se orgulhavam do seu templo de pedras lá em Jerusalém. Alguns discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, vede que construções, que coisas fantásticas. Jesus disse assim: isso aqui não serve para nada e não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo foi destruído e construído 3 vezes. E o templo que existia no tempo de Jesus era o templo construído por Herodes o Grande. E levou 46 anos para ser construído. Era uma obra espetacular. A Universal já tentou fazer um igual. Lá em São Paulo tem. A importância do templo é muito grande nas igrejas evangélicas. A primeira coisa que a turma de crentes resolve fazer: vamos construir o quê, Rafa? Vamos construir uma igreja. Eles confundem uma coisa com outra. E eu disse a vocês que vocês não tinham templo, não tem. Vocês é que são o templo de Deus. Agora, faça o favor de não construir uma porcaria. Construa bem feito, porque as atividades mais nobres nossas são feitas aqui dentro. É o lugar de adoração. Não tem mais sacrifícios, não tem mais nada que havia na antiga dispensação. Mas é o lugar onde cantamos louvores a Deus, é o lugar onde nós oramos ao Senhor, é o lugar onde temos comunhão uns com os outros e comunhão com o Altíssimo. Faça uma coisa bem feita, mas não faça uma igreja, por favor. Quando vocês fizerem uma igreja, pensa em gente, pensa em povo. E vós sois como pedras que vivem. No templo de Jerusalém havia pedras mortas, colocadas umas sobre as outras, e elas podiam ser derrubadas. O templo do qual a Bíblia fala, Jesus Cristo fala, ninguém destrói. Ninguém arrebenta, porque é um templo feito de gente vivificada, de gente viva. E neste tempo nós não precisamos mais ir ao templo, mas podem adorar a Deus em qualquer lugar, debaixo de uma árvore. E quem adora a Deus é a igreja, e a igreja adora num lugar, haja construção ou não. E a Bíblia, pode procurar, vocês que são de Bíblia, podem procurar. Na Bíblia nunca fala de igreja como um lugar de adoração. Nunca. Os lugares de adoração nunca são chamados na Escritura de igrejas. Nunca houve um tempo onde houvesse associação entre o lugar de adoração e a igreja na Escritura. Lembra que
Paulo fala, e a igreja que se encontra na casa de fulano, na casa de Beltrano, igreja é gente, igreja é povo composto de pedras vivas. Não tem nada a ver com instalações físicas, com pedra, com reboco, rejunte, tinta. Quando examinamos a Escritura, percebemos a grande diferença que existe entre o conceito de igreja no Novo Testamento e o conceito moderno da igreja. A Reforma não reformou isto lá no século XVI. Todo mundo ia para a igreja. Quer dizer, ia para o lugar de culto. Nós precisamos rever isto. Ensine ao seu povo aqui que eles são os tijolos que Deus coloca no seu santo templo. O santo templo não é isto aqui. O santo templo somos nós. Eu uma vez fui na igreja do Rio de Janeiro, que chamam Catedral Presbiteriana do Rio. Não devia ser chamado catedral, porque não é sede de bispado. Mas o pastor, na época, conhecido dos mais antigos nossos, reverendo Amantino Adorno Vassão, ele recebeu uma carta naquela semana de um membro da igreja que estava fora do país há muito tempo, e ele leu a carta. E o irmão dizia, reverendo, que saudade do nosso tempo. Que saudade da grande igreja que nós temos. Grande igreja era o prédio. Então ele mudou o sermão na hora, ele foi para o Salmo 84, que fala assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Átrios do Senhor são as construções que havia em Jerusalém. E o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te. Tua casa aí é construção de pedra. Nós vivemos, desculpem desapontá-los, mas nós vivemos idolatricamente quando concentramos todos os nossos esforços no templo. Pelo amor de Deus, quando vocês forem construir essa coisa do lado de lá e depois do lado de cá, não pensem idolatricamente, pensem apenas no lugar de culto onde a igreja presbiteriana de Votorantim se reúne. Não concentre-se no cimento, na pedra, concentre-se nas pedras que Deus tem trazido para cá, tornando essas pedras vivas. Todos nós éramos pedras mortas, mas Deus nos coloca em contato com Jesus Cristo. Deus nos coloca em Cristo. Quando Deus nos coloca em Cristo, nós somos vivificados. Por isso que ele fala, vós que sois pedras que vivem, porque Deus conecta-nos em Cristo Jesus, a pedra viva, né? Então, a verdadeira igreja, no entanto, tem sido deixada de lado, tem ficado em segundo plano. E nós, você vai experimentar isto, nós gastamos milhões na construção da casa de Deus, e quase não gastamos nada para cuidar do verdadeiro templo de Deus. Quem é mesmo? Nós. O verdadeiro templo fica em segundo plano, e nós não cuidamos do verdadeiro templo como cuidamos do templo de pedra. A Bíblia fala, vós sois edificados casa espiritual. Cristo, porém, como Filho,
em sua casa, a qual casa somos nós. E se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A casa é composta de gente como você e eu, gente remida pelo sangue de Cristo Jesus. Isso acontece em toda a igreja evangélica, não somente na presbiteriana. Entre assembleianos, entre Congregação Cristã do Brasil, metodista, independente, todo mundo se concentra no templo de pedra. E gasta uma fortuna para construir o templo de pedra. Mas não gastam tempo nem dinheiro para manter o povo de Deus bem instalado no lugar de culto. A importância é do povo de Deus e não do lugar onde o povo se reúne. Segunda coisa que Pedro teve que lhes ensinar sobre o significado de casa espiritual. Casa ou família espiritual. O meu sermão vai longe, mas eu vou tentar encurtar. Eu quero lembrar a vocês que essa casa espiritual que somos nós, são a sociedade, ou a casa espiritual é a sociedade mais importante que existe neste mundo. Nenhuma outra associação, nenhuma outra organização, nenhuma outra coisa neste mundo se assemelha àquilo que Deus está construindo, e Ele não terminou a construção. Ele não deu acabamento a ela. A questão real não é se construímos edifícios no centro ou nos bairros, mas se plantamos mais igreja na sociedade dos homens. Pois a igreja de Deus que somos nós, a despeito de suas imperfeições, ainda é a melhor instituição deste mundo. Essas pedras vivas que formam o edifício espiritual se tornam membros da mais importante e honrosa de todas as sociedades. E Deus tem o coração na sua igreja, no seu templo, na sua construção, na sua casa, no seu edifício. E Ele faz tudo por ela. Vamos ver daqui a pouquinho. Terceira coisa, Pedro teve que lhes ensinar sobre o novo material usado para construir a casa espiritual. Olha o que diz o texto ali. Também vós mesmos como pedras que vivem. O templo de Jerusalém era construído de pedras lavradas no lugar de onde, nas pedreiras de onde elas eram tiradas. Elas eram lavradas, transportadas e levadas para Jerusalém. Eram pedras mortas, pedras que poderiam ser desgastadas com o tempo. Todavia, a nova casa de Deus tinha que ser construída com pedras novas, porque são pedras tornadas vivas, porque entram em contato com a pedra viva. E Jesus é a pedra viva. E a casa que Jesus Cristo está construindo, ou que Deus está construindo, ninguém mete a mão nela. Nem as portas do inferno prevalecem contra a casa de Deus. E como casa espiritual, ela deve ser composta de coisas espirituais vivas. E eu pergunto, você é pedra viva? Deus vivificou você, Deus deu vida nova a você, você é membro dessa casa, você é membro dessa comunidade de gente tornada viva, ou você é somente esquenta-banco, desculpe a expressão, ou você somente é um frequentador sem qualquer comprometimento com o reino de Deus. Eu falo para vocês, coristas, para vocês, membros da igreja, para vocês, visitantes de outras igrejas, nós temos que ter consciência se nós pertencemos a essa casa
esse edifício de Deus. E é o edifício onde Deus habita. Quarta verdade. O Pedro teve que lhes ensinar sobre o novo proprietário da casa espiritual. Eu falo de um novo proprietário porque antes todos nós éramos dominados, controlados e atraídos pelo inimigo de nossas almas. Antes éramos escravos do maligno e fazíamos a vontade dele, mas agora nós possuímos um outro que nos domina e reina sobre nós, o verdadeiro proprietário da casa. Você é desse povo? Você pertence a essa construção nova? Olha o verso 5. Também vós mesmos como pedras que vivem, vós sois edificados casa espiritual. E se existe uma casa espiritual, tem que haver um dono dela, um arquiteto dela, um construtor dela, um morador dela. E então nós estamos falando do proprietário. Olha só, Paulo escrevendo a Timóteo, se quiser abrir, abra, Timóteo 3, 14 e 15, diz assim: escrevo-te estas coisas, ó Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como deves proceder onde? Na casa de Deus. E ele explica que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Na construção da casa de Deus, ele é proprietário de tudo. Ele não cede nada e ninguém para ninguém. Ele é o dono. Deixa eu destrinchar o que eu disse há pouco. Deus é o arquiteto dessa casa. Alguém leia para mim Hebreus 11, 9 e 10. Alguém lê em voz bem alta. E alguém que comeu feijão hoje. Hebreus 11, 9 e 10. Vamos lá. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em... Está falando de Abraão. Repetindo, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. E era terra alheia, né? Porque eles não tinham nenhum pedaço de terra. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha agora. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Deus é o arquiteto da igreja. Vamos fazer a diferença entre arquiteto aqui e edificador. Essa ideia jamais poderia ser concebida na mente humana. A igreja é a criação de Deus, foi Ele que arquitetou, foi Ele que planejou a igreja. Planejou tudo antes mesmo de iniciar a construção dela. Ela tem origem na mente brilhante de Deus. E é nosso dever reconhecer que a casa espiritual foi concebida e determinada na mente de Deus quando? Antes da fundação do mundo. Ela não é produto dos planos dos homens, mas dos de Deus. E o arquiteto é aquele que planeja um edifício e escolhe o material com o qual vai construir o edifício. Deus se coloca na posição de arquiteto porque Ele planejou a Nova Jerusalém, da qual um dia nós vamos tratar aqui. E Ele escolhe quem são as pedras que fazem parte dessa construção. Se você faz parte dessa construção, é porque você é de Deus. Você pertence a Deus. Deus fisgou você do império de trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Deus não é somente o arquiteto, mas Ele é o construtor. Hoje na construção se chama o chefe de obras, como é que chama? Mestre de obras. Mestre de obras.
é o que é o responsável por levar a efeito aquilo que o arquiteto arquitetou. Ele constrói. Deus é o preparador de cada pedra que vai na construção. Assim como numa construção de uma casa comum, normal, as pedras, eu conheço o Oriente Médio, conheço Israel, aquela região, as pedras eram serradas nas pedreiras, ajustadas, todas colocadas, já prontinhas para ir no seu próprio lugar. Deus faz a mesma coisa com você e eu, quando Ele vai nos colocar no templo dEle. Ele edifica nos colocando umas sobre as outras. E todas elas sobre a pedra angular, sobre a pedra, chama de pedra angular, pedra fundamental, até pedra de tropeço. Perceba que o verbo está na voz passiva. Vós sois edificados. Não é vocês que constroem coisa nenhuma. É Deus que constrói o seu santo templo e coloca cada um no seu devido lugar. Está na voz passiva o verbo. Sois edificados. Porque ninguém pode edificar a si mesmo, mas outros edificam. Somos passivos ao entrar na casa espiritual. Depois que Ele nos coloca nessa casa, e então Ele nos dá dons para que nós sirvamos uns aos outros, mas é Ele que nos planeja existir, e é Ele que nos coloca, é Ele que nos prepara como pedra, e nos coloca cada um no seu devido lugar, e cada pedra tem o seu lugar certo. Ninguém pode substituir outro na igreja de Deus. Ninguém. Deus, o Filho encarnado, é também o edificador da igreja. Na verdade, literalmente, Jesus Cristo não poderia ser o edificador, porque Ele é a pedra onde tudo está sendo edificado. Ele é a pedra onde tudo está sendo colocado. Tá? Deus não tem pressa em terminar. Os acabamentos ainda estão por vir. As coisas lindas sobre nós. Nós somos como pedra meio não trabalhada direito ainda, não trabalhada totalmente ainda. Deus tem muita coisa que acertar em mim. Deus tem muita coisa que fazer em você. Mas um dia Deus vai trabalhar plenamente em você, deixando você supimpa. Deus vai deixar você limpo, perfeito, santo. E então você vai ser colocado junto ao lado de outras pessoas limpas, pessoas santas, pessoas perfeitas. Deus não é somente arquiteto, construtor, mas Ele é o mantenedor da casa. Ele limpa cada pedra dessa casa, a fim de que essas pedras não sejam consumidas pela sujeira de seus pecados. Ele purifica cada pedra que ainda está suja pela instrumentalidade, Ele limpa pela instrumentalidade do sangue de Jesus Cristo. Ele restaura as pedras que já estão carcomidas pela corrupção. E essa casa sofreria do grande mal da deterioração, não fora a bondosa mão do seu proprietário. Mais coisa. Deus é o morador da casa espiritual. Veja, alguém leia para mim 1 Coríntios 3, 16 e 17. Nós estamos falando sobre a casa espiritual, tá? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis
Isso, quem que está lendo? Levanta a mão. Filho, o que é santuário, você sabe? Se ele souber... Um lugar santo. É templo. Santuário, Vinícius, é um lugar onde se cultua a Deus. Vós sois santuário de Deus. Isto é, Deus habita em vocês. Vós sois santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Continue, Vinícius. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que vós é sagrado. Tá, vocês são pessoas em quem ninguém pode botar a mão, porque Deus promete vocês. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, porque nós não fomos feitos pedras vivas por mãos humanas, mas pela obra do Senhor. E Deus habita como proprietário, não como inquilino. Deus é morador, não é inquilino. Ele habita para todo sempre. O que você acha? Deus vai habitar em nós para todo sempre? Vai ou não vai? Não vai. Não vai. Deus habita em nós até que a propriedade seja completada. Até que a obra seja completa. É até o resgate da propriedade. Quando você tiver toda bela e formosa, vai ser mais do que você já é. Mas, mais belamente dizendo, você não terá nenhum rabinho de pecado. Você não terá nenhum tipo de corrupção. Nesse tempo, quando você for limpa de tudo, você não precisará mais de habitação. Nenhum de vocês. Minha mulher está mandando tomar água. Deus não constrói a sua casa para outro morar. Ele é o único habitante da casa dele. É o único habitante do templo dele. A igreja é o lugar onde Deus está. Deus habita tanto no céu quanto na terra. Deus está presente com a igreja triunfante, a turminha daqui de Votorantim que já foi, a turminha crente que já foi daqui. Eles têm a habitação de Deus, Deus está com eles lá. E a turma da igreja militante, que somos nós, Deus está conosco aqui. Deus habitará em sua casa por um tempo determinado. Que tempo é esse? É o tempo em que durar o término da construção. Quando todos os acabamentos forem feitos. Quando as coisas forem colocadas todas no seu devido lugar. Até ali Ele vai habitar em você. Depois, aprenda uma coisa aqui que eu ensino em 4, 5 livros meus. Ele não vai habitar mais na igreja. Vai acontecer uma coisa inversa. Você que é do meu tempo. Que coisa inversa é essa? Hoje Deus habita em nós. Então tem um habitante e muitos habitados. Lá, quando as coisas forem completadas, o que vai acontecer em termos de habitação? Vai haver, não, muitos habitantes e um habitado.
nós vamos habitar em Deus. Pasmem, senhores e senhoras. Nós todos vamos habitar em Deus. E nós faremos nele morada. É uma coisa impensável você habitar em Deus. Somente quando isso acontecer, aí vocês vão dizer assim, bem que aquele velhinho está certo. Ao invés de sermos habitação de Deus, Ele vai ser habitação nossa. Você já pensou o que é morar em Deus? Talvez nunca você tenha pensado. Inclusive, Apocalipse 22 fala que na nova terra não tem templo, não tem santuário, porque Deus é o santuário, e nós é que vamos habitar em Deus. É alguma coisa que escapa à minha compreensão. Por enquanto, estamos sendo edificados casa espiritual. Quando essa casa espiritual for completada, quando houver a santificação plena sua, quando houver a limpeza de alma sua, a limpeza de corpo seu, vai ser a hora de você morar nele. Você nunca tinha pensado nisso. Quer glória maior do que essa? Você habitar em Deus, ao invés de Ele habitar em nós. Já é uma grande coisa Ele habitar em nós, que Ele habita em nós para nos limpar, para nos purificar, para nos santificar, e quando Ele completar tudo, Ele vai fazer-nos habitar naquele que fez tudo em nós, por nós, para nós. Bendito seja Deus, que é o grande construtor dessa casa espiritual. E amanhã vai nos colocar em si mesmo e vai fazer-nos nos deliciar nele. Um dia, quem sabe, a gente trata desse assunto. É um assunto longo. Está marcado, não. Ele já falou que está marcado, então vamos ter que vir aqui. Irmãos, pensem nessas coisas. Onde é que você vai todo domingo de manhã? Na casa de Deus? Não. Onde é que você vai todo domingo de manhã? No lugar onde a igreja se reúne. Você vai estar como igreja de Deus, no lugar de culto. Por isso que eu disse lá na placa, aqui se reúne a igreja presbiteriana dos Antigos. Igreja é nós. Este aqui é o lugar onde a igreja se reúne. Nós somos igreja. Este aqui é um lugar de culto. Já existe, desde que eu era menino, já existe isso. Eu sempre aprendi. Minha mãe, a Diva, o João, e todo mundo, os presbíteros, pastores, sobe, cadê a igreja, cadê a igreja? Vir a este lugar. Não está certo isso. Precisamos reformular essa teologia. Ajude nas orações que forem feitas aqui. Por presbítero, por colega, fala, colega está errado. Presbítero está errado. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. E como tal, nós vamos a um lugar de culto. Eu espero que vocês façam um belo lugar de culto. Deus nos abençoe, Deus nos enche da sua graça, e Deus nos faça compreender verdades simples como essa, as que são fundamentais no entendimento da nossa fé. Deus nos abençoe. Amém.